Bom dia, tudo bem com todos e todas aí? Espero que sim. Aqui tá tudo bem. Um friozinho gostoso hoje pela manhã, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 13 graus. Vamos às senhas diárias para este dia 29 de abril de 2023, um sábado, 21 dias após a Páscoa. O título parece muito simples assim, muito simples, mas ele tem uma questãozinha aí que nós temos que nos apegar e interpretar. E é o seguinte: busque a sabedoria e o entendimento para fazer o bem. Isso parece muito simples assim, mas há uma questãozinha. Busque a sabedoria. Vocês viram o filme O Nome da Rosa? Lá no mosteiro, onde estão acontecendo os crimes, o abade que promovia os crimes, ele, durante o almoço, as refeições, algumas pelo menos, ele, enquanto todo mundo tinha que comer quietinho, todos os jovens, ou todos os monges, ficavam comendo, não podiam falar nada, ele pregava o seguinte: buscar a sabedoria é repetir os ensinamentos oficiais da igreja. Nada de pensar, nada de criar, nada de buscar algo fora disso que não fosse o oficial e velho repetido pela igreja conservadora, reacionária, que buscava sempre andar para aquele passado conservador e reacionário. Nada de pensar, nada de criar, nada de buscar nada diferente, algo diferente. A sabedoria, conforme pensam as cabeças mais abertas, não é repetir. A sabedoria é criar sem esquecer aprendizados do passado, criar formas de fazer o bem no cotidiano, no momento atual, no contemporâneo, e aprendendo com o contemporâneo. Não só com aquelas linguagens das autoridades familiares, eclesiais e conservadoras, mas com as próprias experiências da humanidade, com a sua criatividade constante, inclusive com os conflitos que há na sociedade. Buscar a sabedoria, os textos vão falar muito em que em Deus está essa sabedoria. E essa sabedoria é principalmente fazer o bem, porque esse é o Deus libertador que ama. Deus é amor. Então não é também só falar, ouvir a língua do coração, o que dizem as emoções. Não, também. A sabedoria é olhar para esse caminho e sim fazer o bem. Mas também não quer dizer
a linguagem das emoções, aquilo que os seus pais ensinaram não é nem ficar repetindo o passado, nem ficar só olhando com emoções, mas é o todo da coisa. Se prostrar diante do Senhor, como vai dizer o primeiro versículo do dia, é olhar para a obra histórico, político, social, olhar para a ação de Deus no mundo, que é sempre uma ação de amor, mas também libertadora. Vamos ao primeiro versículo, Deuteronômio 26. O último texto é bem longo, então vou tentar ler sem agora muitas paradas para reflexão. Primeiro versículo, Deuteronômio 26:10. Você se prostrará diante do Senhor, seu Deus. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. No segundo versículo, vem da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 18. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem deposite na sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Tudo. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Muito bem. Eu acho que tem que ser um pouco mais radical que isso, mas também, por enquanto, está certo. A oração é escrita por Ludwig Helmholtz. É uma pequena estrofe de um hino. Glória e louvor cantemos, em júbilo exaltemos o nosso Deus bondoso, benigno e misericordioso. Bondoso, benigno e piedoso. Vamos ao primeiro texto para este dia. É do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 1 a 6. É muito usado em sepultamentos, tá? E isso deu para ele um caráter assim, é coisa para depois da morte, mas não é. Quando Jesus fala no final, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é para se viver no dia a dia. Dizendo que a sabedoria, o caminho, a verdade e a vida estão no dia a dia. Então, sim, há muitos aposentos da casa do meu pai, há muitos lugares, e eu vou guardar lugar para vocês, porque é um grande amor de todo mundo entra. Mas que há um caminho. O caminho do Deus amor, que quer o mundo onde habita a paz, a justiça e a alegria. Então está escrito assim, João 14, 1 a 6. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas, alguns textos dizem. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, e eu vou preparar-lhes lugar. Tem lugar para vocês, mas venham através de mim, que eu sou a revelação do Deus que é amor libertador. E se eu for lhes preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou guiar vocês.
um resumo dessa frase aqui. Mesmo que não esteja com vocês, porque ele está falando já do embate fatal que ele vai ter com os fariseus. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? O Tomé é o cara aquele que traz a dúvida, né? Mas isso é importante também. O Tomé nos evangelhos é muito importante com essa curiosidade dele. E aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olhem para mim, eu sou a verdade, a vida, o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por este caminho, senão por mim. Não é pelos fariseus, não é pela religião, não é pelas leis, não é por observações religiosas. A minha ação. Muito bem, a segunda leitura bíblica para hoje vem de Provérbios, capítulo 2, 1 a 22. Como eu já disse, provérbio é uma lista de reflexões, pensamentos, conselhos sobre a maneira de viver. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus preceitos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento e procurar isso com força, gritar bem alto, diz aqui, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Temer ao Senhor tem a ver com fazer a vontade dele, tá? Ele reserva sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda o caminho do justo e protege o caminho daqueles que lhe são fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Eles têm prazer em fazer o mal e exultam, se alegram com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral. É um machismo isso de botar a culpa na mulher imoral aqui, quando são os homens que querem. É que nem aquele cara, eu já conheci gente assim, eles chamam as mulheres de aquela P, começa com P. Mas são loucos para pegar ela, né? Da pervertida, que seduz, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que Deus fez diante de Deus. Eles pegam no pé da mulher, né? Machismo foi época em que isso aqui foi escrita, e foi escrita por homens. Eu já disse, é uma coleção, então, sabe lá, essa ideia não é tão desconhecida dos machistas. Que a mulher, ela é culpada por ele
ser um baita cafajeste. Ele se dirige para a morte, que é a sua casa. Os seus caminhos o levam a essas sombras. O que ela procura jamais... O que a ela, essa perversidade, vamos chamar assim, os que ela procuram jamais voltarão para tornar-se a encontrar nas veredas da vida. Isso aqui é uma pena, né? Que tem essas frases assim. Mas foi de uma época, foi alguém que escreveu, tá? Na Bíblia também tem machismo, muito. A sabedoria o fará andar nos caminhos certos e manter-se nos caminhos justos e dos justos, pois os justos, eles herdarão a terra e os íntegros nela permanecerão. É bem otimista o texto, pelo menos. Mas os ímpios serão eliminados, e dela os infiéis não se aproximarão. E dela os infiéis serão arrancados da terra, quer dizer. Muito otimista. Mas a sabedoria é esta de fazer o bem, de buscar o bem. Não é tão difícil, né? Busque a sabedoria e o entendimento de verdade para fazer o bem, o que é justo, o que liberta, o que é amoroso. Um bom dia para todos e todas vocês.